E aí, pessoal, tudo certinho? Então, vamos seguindo, né? Na aula passada, a gente tratou de organização administrativa, falei também das entidades componentes do terceiro setor, e agora eu quero começar trabalhando o tema de responsabilidade civil do Estado. Ó, um dos temas mais cobrados de vocês, tá? Tanto em primeira fase, quanto em segunda fase, a matéria de responsabilidade civil é uma matéria que eles cobram com uma frequência muito grande na prova da OAB. Então a FGV tem uma simpatia, né, gratuita pela matéria de responsabilidade civil, porque também é uma matéria que é muito cobrada no dia a dia, né, no dia a dia do advogado. É uma matéria bem prática, é uma matéria que eles consideram que é relevante para quem vai advogar na área administrativa. E é verdade, né? Para começar, a matéria é regulamentada no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. O artigo 37, 6º, que é pequenininho, ele trata de todo o tema de responsabilidade civil. Ou seja, tudo que a gente vai gastar de tempo aqui é dissecando esse artigo, trazendo doutrina, jurisprudência. A gente não tem uma legislação vasta para tratar de responsabilidade civil do Estado. A gente vai ter que partir do 37, parágrafo 6º mesmo, tá? E ele diz o seguinte, eu vou colocar ele aqui no quadro, você não precisa copiar porque você tem ele na mão, eu vou colocar para a gente ir dissecando ele junto. O artigo 37, 6º da Constituição regulamenta que as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviço público respondem objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, resguardado o direito de regresso em face do agente em caso de dolo ou em caso de culpa. Então, diz a Constituição, as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas de direito privado que prestam serviço público respondem objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, resguardado o direito de regresso em face do agente em caso de dolo ou em caso de culpa. De antemão, você consegue enxergar uma coisa. A responsabilidade do Estado é objetiva, mas a responsabilidade do agente é subjetiva. Então, cuidado com essa pegadinha clássica de prova. O Estado responde objetivamente, o agente não. O agente responde subjetivamente perante o Estado em ação de regresso. Então, não há responsabilidade objetiva de agente. Nós temos a responsabilidade objetiva do Estado e nós temos a responsabilidade subjetiva do agente. O agente público responde subjetivamente perante o Estado em ação de regresso. A ideia é de que esse agente público terá responsabilidade subjetiva. Para que o Estado possa cobrar do agente, vai ter que demonstrar que ele atuou de forma dolosa, de forma culposa. Eu preciso comprovar o dolo ou a culpa do agente para que haja essa responsabilização dele, tá? Agora, a ideia é o seguinte, quando eu falo responsabilidade civil do Estado, para começar a dissecar o dispositivo, a responsabilidade civil vai além do Estado, porque ela diz, respondem objetivamente todas as pessoas de direito público e também todas as pessoas de direito privado que prestam serviço público. Então, concessionárias, permissionárias, qualquer entidade privada que atue na prestação de serviço público segue essa responsabilidade objetiva. Não é uma responsabilidade objetiva que se limita ao Estado. Ela atinge o Estado, mas ela atinge também todas as pessoas de direito privado que prestam serviço público. Então, essa responsabilidade civil, ela vai além da ideia de Estado, né? Imagina o seguinte, a administração contratou a empresa para prestar o serviço de transporte. Aqui está um ônibus, dentro do ônibus está uma velhinha. Daí, o ônibus freou e a velhinha caiu no meio da rua. Morreu. Te pergunto, a empresa responde? Objetivamente. Pessoa jurídica de direito privado que presta serviço público, responsabilidade objetiva. Beleza. E o Estado? O Estado que contratou essa empresa, ele responde também? Também. Objetivamente. Isso, a ideia é de que a responsabilidade da empresa é primária e a responsabilidade do Estado é subsidiária. Então, primeiro se cobra da empresa e se ela não puder arcar com o prejuízo causado, aí sim se cobra do Estado.
Então, nós teremos uma responsabilidade objetiva e primária da empresa e uma responsabilidade objetiva e subsidiária do Estado. Ambas são objetivas, a diferença é que eu só posso cobrar do Estado se a empresa não puder arcar com o prejuízo causado. Então, o Estado responde objetivamente e primariamente, a empresa responde objetiva e primariamente, o Estado responde objetiva e subsidiariamente. Bacana? Agora eu te pergunto, e se não tiver velhinha no ônibus? Imagine que o ônibus está aqui e a velhinha agora está atravessando a rua. Daí, o ônibus passa por cima da velhinha e ela morreu. Antes que você me diga que é a mesma coisa, na segunda hipótese, a velhinha, que é a vítima, ela não é usuária do serviço público prestado, mas não faz diferença. O Supremo Tribunal Federal, desde 2009, passou a sedimentar o entendimento de que a responsabilidade objetiva do Estado e das prestadoras de serviço público se mantém, seja a vítima usuária, seja a vítima não usuária. Claro, a Constituição fala responsabilidade objetiva por danos causados a terceiros. Ela não diferencia terceiros usuários de terceiros não usuários. Então, se a Constituição não diferencia, não cabe a ninguém diferenciar, seja num caso, seja no outro. A responsabilidade do Estado e do prestador de serviço público são objetivas, não me importando se a vítima é ou não usuária do serviço público prestado. Ok? Perfeito. Agora, eu tenho um detalhe para falar para vocês. Empresas estatais. A gente aprendeu na aula passada que as empresas estatais, sejam elas empresas públicas ou sociedades de economia mista, não faz diferença. Elas podem ser criadas ou para prestação de serviço público ou para exploração de atividade econômica. O que acontece? Se a empresa estatal for prestadora de serviço público, não tem discussão. Pessoa jurídica, direito privado, que presta serviço público, responsabilidade objetiva. Então, caso essa empresa estatal preste serviço público, responsabilidade objetiva dela por ser uma prestadora de serviço público. Agora, se essa empresa estatal explora atividade econômica, levando em consideração que ela não é pessoa jurídica de direito público, e também sabendo que ela não presta serviço público, né, ela explora atividade econômica, a responsabilidade dela é regida pelo direito privado. Então, a empresa estatal que explora atividade econômica tem a sua responsabilidade regida pelo direito privado. Essa é a ideia. Essa empresa estatal, ela segue o regime privado de responsabilização. Eu não estou lhe dizendo que é subjetiva, não. Porque, por exemplo, o Banco do Brasil, quando atua com o cliente, relação de consumo. E aí, como relação de consumo, se aplica o CDC, responsabilidade objetiva, né? Eu só estou lhe dizendo que não se aplica a responsabilidade civil pública. A responsabilidade do artigo 37, parágrafo 6º. Essa responsabilidade civil pública não se aplica às pessoas jurídicas de direito privado que exploram atividade econômica. Elas têm a responsabilidade regida pelo direito privado. Bacana? Ótimo. Daí, o que acontece? A gente já sabe quem são essas pessoas da responsabilidade, né? O que é uma responsabilidade objetiva? Considerando que essa responsabilidade abarca todas as pessoas de direito público e também as de direito privado que prestam serviço público, a responsabilidade objetiva é uma responsabilidade que se baseia em 3 elementos, como o nome já diz, são 3 elementos objetivos. Para que haja responsabilidade do Estado, eu preciso comprovar que houve a conduta de um agente público, o dano causado ao particular e o nexo de causalidade entre a conduta e o dano. Então, eu preciso comprovar que houve a conduta de um agente e que a conduta do agente deu causa a um dano. Esse é o raciocínio. Se eu consigo demonstrar que houve a conduta de um agente e se eu consigo demonstrar que a conduta do agente deu causa ao dano, o Estado responde. A ideia é de que essa responsabilidade civil do Estado, ela se baseia nesses 3 elementos: conduta, dano e nexo de causalidade entre eles. Ou seja, quando eu digo a vocês que a responsabilidade do Estado se baseia em conduta, dano e nexo, eu estou abrindo mão de alguns elementos que são tradicionais na responsabilidade civil, né? Alguns elementos da responsabilidade civil tradicional nós vamos tornar desnecessários para a responsabilização estatal. Primeiro, elemento subjetivo.
para que haja responsabilidade civil do Estado, eu não preciso comprovar nem dolo e nem culpa. Então, para começar, o elemento subjetivo, a comprovação de dolo, de culpa, é irrelevante para a responsabilização estatal. O Estado responde da mesma forma, não interessa se a conduta do agente público foi dolosa, foi culposa. Então a gente tem a responsabilidade objetiva. Esse elemento subjetivo não é relevante. E também o elemento ilicitude. O elemento ilicitude também não compõe a responsabilização estatal. Ou seja, eu estou lhe dizendo que a responsabilidade civil do Estado estará presente, seja a conduta do agente público uma conduta ilícita, seja a conduta do agente público uma conduta lícita. Não faz diferença. Não importa se o agente público atuou de forma lícita ou ilícita, se a responsabilidade do Estado estará configurada pela comprovação de conduta, dano e nexo. Então, a conduta do agente público, seja ela lícita ou ilícita, que enseja um dano ao particular, gera responsabilidade do Estado. A doutrina costuma dizer o seguinte: quando a responsabilidade civil decorre de ato ilícito, ela se baseia no princípio da legalidade. Então, violou a legalidade, praticou ato ilícito, responsabilidade objetiva. Agora, quando a responsabilização estatal decorre de um ato lícito, ela se baseia no princípio da isonomia, da igualdade. Isso cai bastante em prova, né? Responsabilização com base na isonomia. A ideia é simples. Quando eu falo de responsabilidade decorrente de ato lícito, o que você precisa entender é que a conduta lícita de um agente para beneficiar toda a coletividade, ela pode causar um dano específico a alguém. Então, se eu for especialmente prejudicado no benefício de toda a coletividade, nada mais justo que toda a coletividade, representada pelo Estado, indenize esse sujeito que foi prejudicado. O Celso Antônio Bandeira de Mello, ele costuma dizer que o ônus da vida em sociedade, ele tem que ser repartido igualmente entre os cidadãos. Então, viver em sociedade gera ônus, gera restrição, e esse ônus da vida em sociedade tem que ser repartido igualmente por todos. Se alguém é especialmente prejudicado no benefício de toda a coletividade, nada mais razoável que o Estado indenize aquele único sujeito que foi prejudicado. Então não faz sentido que alguém sofra um dano diferenciado para beneficiar toda a coletividade. Isso quebraria a isonomia, né? Exemplo, vamos lá. Imagine que o Marcos está me gravando hoje. Imagine que o Marcos decidiu ir para o interior da Bahia para montar um hotel. Saiu de Salvador e foi para o interior da Bahia, Lajedo do Tabocal, para montar o hotel dele. Pediu uma licença, obviamente, montou o hotel. 4 andares, Gran Hotel, Lajedo do Tabocal, na zona nobre da cidade, né? É a pracinha. A zona nobre da cidade é a pracinha. Então, ele decidiu montar o hotel na frente da pracinha. O hotel do Marcos bomba. Dizem que tudo o que acontece em Lajedo do Tabocal acontece ali na pracinha. Então, todo mundo que vai nessa cidade, se é que alguém vai, só fica no hotel do Marcos. Então, o hotel bomba, show da Maiara e Maraísa. Soube que teve até a Fafá de Belém. Então, uma coisa de louco, o hotel do Marcos. Só tem um probleminha. Depois que o hotel está bombando, o município, por uma situação de interesse público devidamente justificada, atuando licitamente, decide transformar a pracinha da cidade em um cemitério. E aí eu te pergunto, é lícito transformar a pracinha da cidade em um cemitério? Claro, é uma conduta que visa beneficiar toda a coletividade. Até o Marcos, né? Morrer agora é só atravessar a rua. Sai todo mundo beneficiado com a construção do cemitério. Só que o hotel do Marcos, que bombava, vem mais ninguém. Vem 1, 2 pessoas de preto, porque ninguém quer ficar no hotel na frente de um cemitério, né? É o tipo de lugar que tem alma. As pessoas têm medo, né? Na frente. A gente não vê alma, porque a alma é muito discreta. Mas a gente sabe que tem alma na frente de um cemitério. Eu fiquei uma vez no hotel em Recife, no hotel antigo, assim, você via que tinha alma no hotel. Me tranquei na porta, minha mulher me ligava, dizia, meu filho, tudo bem com você? Eu digo, tô bem, mas me tranquei aqui porque eu acho que é um hotel cheio de alma. Sabe o que ela me disse? Não adianta nada trancar a porta, porque a alma que é alma mesmo, ela atravessa a porta. Digo, você não tinha nada de bom para me dizer, não? Aí eu pensei, disse, é verdade, a alma entra. Ela entra, mas não me leva, né? Porque eu não atravesso porta. Então, a princípio, deixa a porta trancada. O fato é que ninguém vai nesse hotel. E aí, o hotel do Marcos ficou vazio, ele teve que fechar.
foi pedir uma indenização. Ele tem direito a ser indenizado? Tem. Uma conduta lícita do município, a construção do cemitério, para beneficiar toda a coletividade, causou a ele um dano especial, anormal, específico, diferenciado, e ele tem direito a ser indenizado. Daí, depois que indenizaram Marcos, a associação de moradores do bairro inteiro decidiu pedir indenização. Claro, todo mundo está prejudicado, né? O cemitério desvalorizou as casas todas, todo mundo aqui também tem medo de alma, enfim, resolveram pedir indenização. Tem direito? Não. Tem uma coisa chamada risco social. O risco social, pessoal, são as restrições gerais decorrentes da vida em sociedade. Essas a gente tem que suportar. Então, eu não posso pedir uma indenização porque eu tinha que chegar para o estúdio às 8h30 para gravar, peguei um engarrafamento infernal, Salvador tá uma miséria. Aí peguei um engarrafamento do cão, cheguei no estúdio 9h30 ao invés de 8h30, perdi o prazo para gravação. Posso pedir indenização? Não. Isso é o risco social. As restrições normais decorrentes da vida em sociedade, um engarrafamento, uma restrição que se aplica a todos da mesma forma, não gera direito à indenização. É o ônus da vida em sociedade. No momento que a gente aceita viver em sociedade, a gente tem que suportar o ônus decorrentes da vida em sociedade. Então, essas restrições gerais, normais, decorrentes da vida em sociedade, não geram o direito à indenização. O que eu estou lhe dizendo é que a responsabilidade civil do Estado por atos lícitos, ela depende da comprovação de um dano anormal e específico. Então, eu preciso comprovar que eu fui especialmente prejudicado no benefício de toda a coletividade. A ideia é essa. É um dano anormal, é um dano específico, é um dano diferenciado. Não é possível que alguém, no benefício de toda a coletividade, cause um dano específico a uma outra pessoa. Então, nesse caso, quando eu falo em dano anormal, específico, diferenciado, esse dano anormal e específico geram o dever de indenização. Então, a responsabilidade do Estado decorrente de atos ilícitos, ela se baseia na demonstração de que o dano foi anormal e específico causado por uma conduta lícita do Estado. Se essa atuação lícita do Estado enseja alguém um dano diferenciado, específico, anormal, haverá direito à indenização. Bacana? Perfeito. Tirando os elementos que não me interessam, então, né? Como eu disse a vocês, o elemento subjetivo, a ilicitude, não são relevantes. Eu preciso comprovar. A conduta é a conduta de um agente público atuando nessa qualidade. Ou, pelo menos, se valendo da qualidade de agente. Então, o policial militar, fora do horário de trabalho. Isso é uma questão que de vez em quando vem. Ele estava fora do horário de trabalho, mas ele estava com a arma da corporação, ele viu uma briga, ele sacou a arma, gritou polícia, atirou para cima, atingiu alguém. O Estado responde, claro. Naquele momento, embora ele não estivesse no momento do exercício da atividade pública, ele se valeu da atividade pública para causar o dano. Então, o dano decorreu da prestação do serviço. Esse sujeito, ele se valeu da qualidade de agente para causar o dano. Ele atuou enquanto agente público. Então, quando eu falo que tem que haver dano, leia-se, a conduta, leia-se, a conduta de um agente público atuando nessa qualidade. Imagine que esse mesmo policial militar chegou em casa, encontrou a mulher na cama com 5 homens. E aí, é hipotético, né? E aí, obviamente, matou os 6, os 5 homens e a mulher. O Estado responde, ele não está atuando na qualidade de agente, né? Ele está atuando na qualidade de corno, né? De particular. Ele está atuando na qualidade de particular. Então, naquele momento, ele não está exercendo função pública, nem de forma direta, nem de forma indireta. Eu não tenho como responsabilizar o Estado pelo ato praticado por ele. Por quê? Para que haja responsabilização estatal, eu preciso comprovar que houve a conduta de um agente público atuando nessa qualidade, né? Ainda que ele não seja um agente propriamente dito, a gente tem aquele agente de fato, né? O sujeito que não está regularmente investido, mas que se reveste da qualidade de agente. Pois é, o Estado responde pelos atos do agente de fato. Se o sujeito se reveste da qualidade de agente e atua nessa qualidade ensejando o dano, o Estado responde. Esse é o raciocínio. O dano tem que ser um dano jurídico. Um dano
a um bem protegido pelo direito, um dano a um direito pré-existente, é um dano a um bem jurídico, um dano jurídico mesmo, ainda que exclusivamente moral. O Estado responde por danos materiais, mas o Estado responde também por danos morais. Não faz diferença, tá? Então, a conduta do agente público, o dano jurídico, né, o dano a um bem protegido pelo direito e o nexo de causalidade. A demonstração de que a conduta do agente público deu causa ao dano. Se eu consigo demonstrar que a conduta deu causa ao dano, o Estado responde. No direito brasileiro, em administrativo, a gente adota o que a gente chama de teoria da causalidade adequada. Causalidade adequada significa dizer que, para fins de responsabilidade civil do Estado, basta eu comprovar que a conduta do agente público por si só foi suficiente a ensejar o dano. Então, se eu consigo demonstrar que a conduta do agente público foi suficiente a ensejar o dano, o Estado responde. A ideia é de que a responsabilização do Estado depende disso, dessa demonstração de que a conduta do agente público por si só, ela foi suficiente a ensejar o dano. Bacana? Ou seja, o dano não decorreu de outras situações alheias à atuação do agente, foi essa atuação do agente que ensejou o dano. Conduta, dano e nexo de causalidade. E aí, cheguei num ponto importante. Se eu estou dizendo a vocês que, para fins de responsabilização do Estado, eu preciso comprovar 3 elementos, conduta, dano e nexo. Para eu excluir a responsabilidade do Estado, eu preciso excluir um dos 3 elementos. Então, não haverá responsabilidade do Estado se não houver conduta, não haverá responsabilidade do Estado se não houver dano, e não haverá responsabilidade do Estado se não houver nexo. Eu tenho os 3 elementos, e para que eu possa responsabilizar o Estado, eu preciso dos 3. A ideia é de que quando a gente estuda as excludentes de responsabilidade, basta a gente ter na cabeça que são excludentes de responsabilidade quaisquer situações que excluam ou a conduta, ou o dano, ou o nexo. Não há responsabilidade do Estado se não houver conduta, não há responsabilidade do Estado se não houver dano, e não há responsabilidade do Estado se não houver nexo. Se eu excluir qualquer um dos 3 elementos, eu excluo a responsabilidade do Estado. Essa exclusão da responsabilidade depende da retirada de um dos elementos. Agora, as excludentes de responsabilidade mais famosas são as situações de caso fortuito, de força maior e de culpa exclusiva da vítima. Então, o caso fortuito, a força maior e a culpa exclusiva da vítima são as hipóteses mais famosas de excludentes de responsabilidade. Nesse caso, caso fortuito, força maior e culpa exclusiva da vítima, eu excluo a responsabilidade pela exclusão do nexo causal. Então, são mais famosas porque são situações em que eu consigo enxergar a conduta, eu consigo enxergar o dano, o que se quebra é o nexo de causalidade entre eles. Nesses casos, a ideia é exatamente essa. O que eu tenho de quebrado é o nexo causal, porque existe conduta e dano. Exemplo, vamos lá. Aqui em Salvador, um rapaz resolveu se matar. Mas ele não vai se matar igual todo mundo, não. Né? Ele disse, passou no jornal na época, vou cortar os pulsos, comer veneno, não. Faz um negócio mais criativo. Né? Eu vivi criativo a minha vida inteira. É razoável que eu também morra criativo. E aí, subiu numa passarela da FTC, e disse, assim que vier um carro que eu não simpatize, eu pulo embaixo. Quando veio um carro da polícia, ele disse, foi bem esse que eu não simpatizei. Pulou embaixo, o carro da polícia passou por cima e ele não morreu. Ficou tetraplégico. Resolveu propor uma ação em face do Estado. Passou por cima de mim. Olha o estado em que eu fiquei. E eu te pergunto, houve conduta do agente? Houve, claro. Dirigiu o carro, passou por cima dele. Houve dano? Indiscutivelmente. Ele ficou tetraplégico. Agora, a conduta do agente por si só foi suficiente a ensejar o dano? Não. O que ensejou o dano foi a conduta dele de pular embaixo do carro. Então, nesse caso, a conduta exclusiva da vítima foi o que ensejou o dano, e aí quebra-se o nexo de causalidade. A mesma coisa nas situações de caso fortuito,
de força maior. Por quê? Porque não é a conduta do agente que enseja o dano. O que enseja o dano é a situação fortuita, é a situação de força maior. Então são situações em que eu quebro o nexo de causalidade. São excludentes mais famosas por isso, porque o dano e a conduta do agente são fáceis de serem enxergados. O que se quebra é o nexo de causalidade entre eles. Não há nexo causal, consequentemente, o Estado não tem como se responsabilizar. Bacana? Tudo isso. Toda essa responsabilidade objetiva que a gente está conversando aqui, ela se baseia no que a gente chama de teoria do risco, deixa eu botar aqui, teoria do risco administrativo. Então, toda essa responsabilidade objetiva do Estado, conduta, dano, nexo, com excludentes de responsabilidade, toda essa ideia que a gente está conversando desde o início da aula, se baseia na chamada teoria do risco administrativo. A ideia é simples, a atividade administrativa é arriscada. Ninguém consegue agradar 100% das pessoas. Então, é uma atividade arriscada. O exercício da atividade administrativa é uma atividade arriscada. No momento que o Estado assume o risco de exercer essa atividade administrativa, então se o Estado está assumindo esse risco de exercer essa atividade, ele acaba se responsabilizando objetivamente por todos os danos que decorram desse risco. A ideia é de que ele assume o risco de exercer a atividade administrativa e, por isso, ele responde objetivamente pelos danos que decorram do risco que ele assumiu. Isso é a teoria. Né? É uma atividade arriscada, o Estado assume, se responsabiliza. Toma cuidado. Por quê? Alguns doutrinadores mais radicais adotam a teoria do risco integral. Quem adota a teoria do risco integral mantém a ideia de responsabilidade objetiva. Então, aqueles que adotam o risco integral entendem que a responsabilidade do Estado é objetiva. A diferença é que aqueles que adotam a teoria do risco integral, eles enxergam o Estado como garantidor universal e, por isso, não admitem as excludentes de responsabilidade pela exclusão do nexo causal. Essas situações de caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima, não ensejam a exclusão da responsabilidade. Então, aqueles que adotam a teoria do risco integral, eles mantêm a responsabilidade objetiva, mas eles não admitem as excludentes de responsabilidade pela exclusão do nexo causal. Claro que o direito brasileiro adota a teoria do risco administrativo, tá? Cuidado com isso. Eles colocam umas frases lindas e aí eles tornam a questão falsa por causa desse detalhe. Determinado sujeito foi atropelado por um ônibus, tudo mais. Aí vem letra A responsabilidade do Estado e da prestadora de serviço público é objetiva. Tudo certo. Porque o direito brasileiro adota a teoria do risco integral. Errou. Então preste atenção. Por quê? Como eu te falei já, nas provas de administrativo eles não cobram de vocês questões conceituais. Eles colocam casos concretos. Isso é o que acontece em 99% das questões, tá? Então, eles colocam, fulano de tal, foi atropelado, aconteceu isso, aquilo, aquilo outro. Letra A, não há responsabilidade do Estado por causa disso. Letra B, aí eles colocam, o Estado responde objetivamente, tudo certo, com base na teoria do risco integral. Falso. Então, tome cuidado com esse pequeno detalhe. Existem situações em que o direito brasileiro adota a teoria do risco integral? Sim, para a doutrina majoritária. Existem algumas hipóteses, dano ambiental, como o Fred vai ensinar para vocês, né? O Fred vai falar sobre dano ambiental. Também, no caso de dano nuclear, nós temos algumas situações em que se aplica a teoria do risco integral. Em regra, e é isso que me interessa para a prova de administrativo, no direito administrativo brasileiro, a responsabilidade do Estado é objetiva, mas ela admite as excludentes de responsabilidade. O direito administrativo brasileiro adota a teoria do risco administrativo, para justificar a responsabilidade objetiva do Estado. Então, é uma responsabilidade que se baseia em conduta, dano e nexo de causalidade. E, se houver a exclusão de qualquer um dos elementos, inclusive a exclusão do nexo de causalidade, haverá a exclusão da responsabilidade do Estado. Tá? A teoria do risco administrativo é a teoria que a gente vai adotar para fins de prova, em regra, no direito administrativo brasileiro. Só tem um problema. Tudo que a gente conversou até agora decorre da conduta do agente. Todos os exemplos que a gente veio conversando, tudo que eu estava te explicando, se baseava na conduta. Então ele disse, tem que haver conduta, dano e nexo. E aí eu te pergunto,
E naquelas situações em que a responsabilidade civil do Estado decorre justamente da ausência de conduta? Naquelas hipóteses em que a não conduta é quem seja o dano, como é que fica a responsabilidade do Estado? Naquelas situações em que o dano decorre justamente da não atuação. Nesses casos, quando a gente trata da responsabilidade por omissão do Estado, a gente tem um regramento diferenciado. Me dá um minuto que eu volto para a gente trabalhar sobre isso. Sai daí não.